Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão querendo montar aquele precisão para jogar aquele jogo de campanha, aquele AAA gostoso, com Ray Tracing e tudo que tem de bom? Não precisa ir muito mais longe não. Hoje a gente vai falar tudo que você precisa para montar esse PC e vamos mostrar, é claro, aquela configuração top no site da Tera para vocês já saírem com o seu PC montadinho, pronto para jogar qualquer jogo AAA que vocês quiserem. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, quando a gente fala em jogos AAA, a gente tem que lembrar que o foco desse PC tem que ser na placa de vídeo. O porquê disso? Porque esses jogos, eles não precisam necessariamente você rodar a muitos frames, nos 60 quadros está excelente, e você também tem que lembrar que não adianta muito você ter um processador super parrudo, porque afinal das contas, o seu processador não vai ser tão utilizado assim e o gargalo vai ser 90% das vezes na sua GPU. Então nesse tipo de PC você pode tranquilamente com 6-core, usando até o Cooler Box integrado, porque ele não vai ser o foco desse PC. Já quando a gente fala de memória, a gente também precisa lembrar que vários desses jogos acabam consumindo um pouco mais de RAM, às vezes pegando os seus 14, 15 GB de RAM, que é bastante. Então por isso eu acho que num PC, para você jogar jogos AAA, você tem que ir com pelo menos 32 GB de RAM, para fazer sentido, para você poder utilizar realmente seu PC enquanto você está jogando. Você poder ver aquela live no fundo, você poder deixar o seu navegador aberto e não ter nenhum tipo de travamento por falta de RAM. Então, para um PC, para você jogar esses jogos de campanha mais pesados AAA, você precisa de pelo menos 32 GB de RAM. Já quando a gente fala de armazenamento, cada vez mais a gente vai precisar de armazenamento mais rápido, com vários desses jogos já saindo com as tecnologias. Como é que é o nome mesmo? Esqueci, é o Direct Storage? É Direct Storage. Isso. Com cada vez mais jogos saindo com as tecnologias Direct Storage, a velocidade que você precisa no seu disco é muito essencial para você ter uma gameplay fluida, não precisar ter telas de carregamento muito longas e aproveitar bem o seu jogo sem aquela questão de às vezes ter que esperar alguma sprite carregar ou coisa do tipo, porque esse SSD não está conseguindo dar conta do recado. Então por isso, quando você vai para um PC desse, você precisa com certeza ir com SSD M.2. E quando você já coloca em conta o tanto que esses jogos pesam, com alguns jogos eles pesando mais de 200 GB, pelo menos 1 TB de SSD M.2 você precisa para colocar seus jogos ali e ter ali aquele espaço ali para poder deixar mais jogo instalado ao mesmo tempo e ainda ter espaço para os outros programas, arquivos e para o Windows em si. Então, pelo menos 1 TB de SSD M.2 é o mínimo que você precisa para conseguir fazer o seu PC rodar lisinho esses jogos AAA. Bom, agora vamos falar dela, da mais importante, da placa de vídeo. Cada vez mais jogos estão mais exigentes quando o quesito é placa de vídeo. Se você quer a mínima esperança de rodar esses jogos em Quad HD, em um 4K, com as texturas no alto para o Ultra, você vai precisar investir bastante na placa de vídeo. Isso eu falo já de modelos high-end. Mas claro que você pode dar uma economizada e jogar ali no seu Full HD, já com frames excelentes, em qualidades um pouco menores, se você quiser tirar um pouco disso, que a gente sabe que placa de vídeo não está um preço tão acessível assim. Continua sendo a peça mais cara de um PC. Mas qual que é o mínimo que você precisa? Já que você vai usar esses jogos de campanha, que muitos deles já têm Ray Tracing, DLSS e outras tecnologias, é importante você já ir com pelo menos uma série 30, já que a série 20 é muito limitada quando o assunto é Ray Tracing, ou uma série 6000 da AMD, para você conseguir utilizar todas essas features e ter o acesso a esses gráficos fenomenais que o Ray Tracing proporciona. Claro, tem outras features que você pode levar em conta também. Por exemplo, a AMD tem o FSR, a Nvidia tem o DLSS. O DLSS, feliz ou infelizmente, é a tecnologia superior quando o quesito é melhor desempenho nesses jogos mais pesados. Então se você está pensando em jogar algum desses jogos que tem suporte a DLSS, às vezes priorizar uma placa da Nvidia pode ser uma boa escolha para você. Sem falar que a Nvidia tem algumas outras features mais obscuras, mas são muito legais também de você ativar, como por exemplo, Hairmotions, Hairworks. Além de outras features obscuras, como por exemplo Hairworks da Nvidia,
que faz com que cada fio de cabelo do seu personagem, por exemplo, seja calculado individualmente. Isso proporciona um aspecto de realismo ainda maior para o seu jogo e é uma coisa que, se você está pensando em imersão, pode ser algo que vai te interessar e daí por isso você também poderia optar pela NVIDIA. Tá, Davi, mas você só falou da NVIDIA assim, mas quando que vale a pena uma AMD? As placas de vídeo da AMD, elas vêm melhorando cada vez mais e elas têm um custo-benefício excelente. Então, se você pretende jogar jogos que não tem DLSS, ou você não quer usar Ray Tracing, ou coisa do tipo, a AMD com certeza vai ser o melhor custo-benefício para você. Seja isso uma 6600, uma 6700, uma 6750 XT, qualquer uma dessas placas vão te servir muito bem e vão te entregar muita performance, principalmente quando o assunto é rasterização. Quando a gente vai para o Ray Tracing, essas placas acabam perdendo para a NVIDIA, infelizmente. Como isso é algo opcional, que você não precisa para jogar esses jogos, se não é algo que te interessa tanto assim na hora de jogar, você pode ir tranquilamente com a AMD, que eu te garanto que você vai acabar economizando mais dinheiro e você não vai sentir tanta falta assim. Quando a gente fala de PCs focados em placa de vídeo, a gente tem que sempre lembrar que a fonte vai ser essencial para você conseguir rodar esse PC de uma maneira segura e, é claro, econômica, porque a gente também não pode botar em risco o investimento de um PC inteiro com uma fonte que não suporta uma fonte ruim. Então a escolha da fonte para um PC desse é essencial. E para você ter uma tranquilidade de poder fazer upgrade de placas no futuro, eu recomendaria para vocês pelo menos uma fonte de 850 watts para você já ter uma tranquilidade, você poder já pensar em upgrades futuros e não ter que se preocupar com qual fonte você vai ter que pegar de novo e fazer esse reinvestimento. Você já pode investir uma vez só agora e já levar essa fonte para o futuro, já que fonte é algo que você geralmente não precisa trocar. Daí, quando o assunto é gabinete, vai muito de escolha pessoal, mas é claro, eu sempre falo para vocês priorizarem algo com bastante airflow para também ajudar as suas peças a desempenharem de uma maneira melhor e também aumentar a longevidade delas, já que qualquer coisa feita de silício, quando você vai ficar muito tempo em temperaturas altas, ele vai degradando e você vai ter falhas mais rápidas do que um sistema que roda mais frio. Então sempre priorize ter um bom airflow, compre fãs para o seu gabinete, para você manter esse PC funcionando por muito tempo. Agora eu vou chamar o Robertinho aqui para ele mostrar para vocês uma configuração top para vocês rodarem tudo aí do AAA. E é claro, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Valeu? Fiquem com o Robertinho. Agora vamos para a parte que interessa, que é o PCzão, que a gente vai montar aqui para vocês no nosso site, para você ver o que é um PCzão top para jogo AAA, para jogo single player. Então bora lá. Clicando aqui em PC Gamer, a gente vai para mais famosa, para mais vendida, a plataforma Ryzen 5000. E eu já tenho aqui ele totalmente selecionado e eu vou falando peça por peça para vocês. Pegamos o Ryzen 5 5600, como o Davi já falou, processador Hexa-Core já tá ótimo, não precisa de algo melhor do que isso e não é bom se for algo pior do que isso. Um Hexa-Core, o 5600, é um processador, não é um high-end, obviamente, mas é um belo de mid-end ali e tá custando menos de R$1.000, ele tá por R$899 agora, que é um preço animal para esse processador, principalmente se você não precisa de um processador topzera para chegar a 600 FPS num Valorant da vida. Como o Davi explicou, a gente precisa de uma placa-mãe que tem ali espaço para uma boa quantidade de memória, então a gente vai pegar uma de 4 slots para facilitar um up mais para frente também, e também uma que tem uma entrada M2 NVMe para você já ter um armazenamento grande e rápido para você já conseguir colocar vários jogos. E a gente foi nessa daqui, a Gigabyte B450M DS3H V2, um nome bem complicadinho, mas é uma placa-mãe já mais de boa. Ela tem ali os 4 slots de memória, ela tem uma entrada M2, ela é um modelo mais simples, mas ainda assim tem 8 entradas USB, que daí já dá um belo I/O na parte traseira do seu gabinete. Davi também explicou para vocês que esses jogos mais novos, AAA, single player, precisam de uma boa quantidade de RAM. Ainda não estamos falando de VRAM, mas nesse momento, cara, a memória RAM também é extremamente importante. E nesse caso, para você já ter uma possibilidade de up mais para frente e também não ocupar todos os seus slots de memória agora, a gente vai com 2 pentes 16 cada um. Esse daqui da Zadak Twist, 16 GB, 3000 MHz cada um deles. Cara, muito bom, porque daí cada um saindo por R$299, R$600, você já vai estar com 32 GB de RAM 2x16, que já te dá muitas possibilidades de up mais pra frente e já te deixa com 32 GB Dual Channel para você aproveitar teu PCzão. Agora a parte mais importante pro seu PCzão, nesse caso vai ser a placa de vídeo. Na maioria dos casos
mas esse especialmente a placa de vídeo tem que ser uma placa de vídeo forte e eu vou te mostrar duas opções, uma NVIDIA, uma AMD, ambas placas muito boas, ambas placas que você vai conseguir jogar no Quad HD sem problema nenhum. Vamos começar aqui então pela NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, ela é um modelo, né, obviamente 3060 Ti 8GB, GDDR6X, então é um modelo ali com a memória, o tipo de memória um pouquinho melhor, com DLSS, com Ray Tracing, e como é uma placa da 3060 Ti, já tem acesso ali ao DLSS 2, beleza? Você não vai ter acesso ao DLSS 3, que é a geração de novos frames, você tem acesso ao DLSS 2, que é a geração de... é a duplicação de um frame. Ele vai pegar aquele frame e deixar ele 2 vezes maior, até 2 vezes maior, para melhorar a qualidade e performance da sua máquina. E com uma placa dessa daqui, a 3060 Ti da Galaxy está saindo por R$3.049, pressão muito top, modelo Dual Fan, e é uma placa muito boa, que também tem ali o One Click OC deles mesmo, da Galaxy, para você ter uma placa de vídeo topzera. Agora pro lado do AMD, a Radeon, a gente vai pegar a RX 6750 XT, esse modelo bem top da MSI. Quais são as diferenças dela? A 3060 Ti para a 6750 XT, elas têm uma performance bem parecida na rasterização, mas ela vai perder, o modelo da AMD vai perder no Ray Tracing para a NVIDIA, porque já é normal assim os modelos da NVIDIA serem mais otimizados por Ray Tracing. Mas agora esse modelo aqui tem mais 4 GB de VRAM, o que é ótimo se você quer uma qualidade de textura maior nos seus jogos, beleza? E pro lado da AMD a gente vai com a RX 6750 XT, que é um modelo com uma performance bem parecida com a 3060 Ti na rasterização, mas lembrando que a 3060 Ti, por ser uma placa da NVIDIA, tem uma otimização de Ray Tracing melhor do que as placas Radeon, mas ainda assim é uma placa com mais 4 GB de VRAM, uma tem 8, outra tem 12, e lembrando que isso é bom para os jogos atuais, que tem muito jogo que já está precisando de mais de 8 GB de VRAM para você conseguir rodar com qualidade de textura melhor. E esse modelão top da MSI está saindo por R$2.597, um pressão animal, então você vai dar uma economizada comparando com a 3060 Ti, e a MSI tem esse modelão top aqui de 2 fãs, modelo bem bonitão também. Agora para armazenamento, o que o Davi falou é que você precisa de uma boa quantidade de armazenamento, e como o preço já tá bom demais e a gente não precisa gastar ali com HD, a gente vai com esse SSD NV2 da Kingston de 1 TB, ele é NV2 M2 NVMe com leitura de 3.500 e gravação de 2.100, então você vai ter um armazenamento bom, você vai ter espaço extra para você colocar o seu sistema operacional e seus jogos pesados, que agora os jogos estão vindo a mais de 150 GB facilmente, então esse daqui é uma ótima escolha, principalmente porque ele está saindo por 359 para 1 TB de SSD NVMe com altas velocidades. E como o Davi falou, a gente precisa de uma fonte de uma potência consideravelmente alta, porque a gente vai pegar uma placa de vídeo mais forte, mas se mais para frente você quer dar um up, você já está se programando para mais para frente pegar uma placa de vídeo da RTX 4000, uma RX 7000 e você já tem essa ideia, você sabe que você vai precisar, já é uma boa você pegar uma fonte com uma maior potência, mas nesse caso a gente vai com essa Gigabyte de 650 watts, 80 Plus Bronze, que está saindo por um preço top de R$ 439,90, pressão top e uma fonte que vai segurar sem problema nenhum qualquer uma das placas de vídeo que a gente falou aqui para vocês. E de gabinete, como sempre, fica muito subjetivo ao que você prefere, mas sempre lembrando, tomar cuidado com o fluxo de ar, tomar cuidado com o preço e tomar cuidado com a qualidade do seu gabinete. Nesse caso, o que a gente recomenda para vocês é o Gamer Ninja Furia, ele é um mid tower com vidro temperado no lateral e com 3 fãs Rainbow na frente já, saindo por R$ 169,90. Ele tem um fluxo de ar bem decente e por uma placa de vídeo dessas que eu mostrei, que já tem um fluxo de ar bom, já vai ser perfeito para o seu setup, beleza? E o pressão desse setup ficou 5.753,59, um pressão top, principalmente que vai rodar suave no Quad HD e vai deitar totalmente no Full HD para você não ter que se preocupar em nenhuma hora com queda de FPS, fechou? E agora é com você, comenta aí embaixo o que você achou desse setup, se você acha que vale a pena, já deixa o teu like, se inscreve no canal e pro próximo vídeo, se você quer ver um pouquinho mais a diferença das placas RTX 3060, a gente lançou um vídeo mostrando a 3060 de 8, 3060 de 12 GB e a 3060 Ti para você ver a comparação delas, fechou? Até a próxima!